Seja muito bem-vindo ao Consentidos. A simples escolha da cor é capaz de dizer muito sobre as coisas e as pessoas. Experimente unir a um cheiro, um som, um gosto e um toque. Você poderá se surpreender com as sensações que o mundo produz em você. Neste episódio, nosso papo é sobre o sentido da visão. Por isso, te convido a se acomodar confortavelmente e partilhar conosco de um bate-papo sobre as experiências que sentimos no dia a dia, mesmo que a gente não as entenda. Prazer, eu sou a Jailma Ribeiro. E eu sou Raquel Loyola. Pois é, então hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, né? Vamos tentar aguçar nossa sensibilidade para nossa visão, com esse nome lindo aí, né? Retrato falado, que é um tema que a minha amiga domina bastante enquanto fotógrafo, não é? E vamos que vamos. Bem mais ou menos. Mas a gente vai falar hoje da visão, né? Uhum. Então, não necessariamente da fotografia, né? Então, a gente vai entrar um pouco em artes visuais no geral, porque se fala de arte, fala da vida, e o nosso assunto hoje é visão, então, certamente falaremos de muitas coisas e sobrará assunto. Do lado de dentro da sala, inclino suavemente à esquerda para capturar o que vejo. No enquadramento, entre linhas que preenchem o fundo, nesta mesma sala, está uma senhora bastante idosa. Os cabelos brancos e os traços em seu rosto denunciam os longos anos vividos. Longos anos. Se move de repente e o seu gesto conduz o meu olhar junto ao seu. Ela está sentada e sustenta em suas mãos fortemente uma moldura. No quadro, uma moldura oval. No quadro eu visualizo a juventude no viço da pele da moça, que sustenta nas mãos também as 7 vidas de um felino. Ambos enquadrados, presos em suas memórias, enquanto suas mãos que carregam este quadro são marcadas de um longo tempo vivido. O teto e as paredes brancas refletem a luz da janela. O claro, com linhas diagonais, me fazem olhar para lá e para cá, percorrendo o meu olhar pela sala, enquanto esse meu mesmo olhar insiste em percorrer a moldura nas mãos. A senhora está sentada diante de mim, mas se recusa a me olhar. Quem me vê é a moça. Enquadrada, parece refletir um desejo de longevidade que nos assombra. Seria ela, a moça, uma fatia de vida? Seria a senhora, em sua recusa em me olhar, o nosso medo da morte? Será que todo mundo conseguiu imaginar, enquanto Jailma lia, um pouquinho dessa imagem? Essa é uma fotografia do Márcio Scavone, não sei se o pessoal conhece. Márcio Scavone é um fotógrafo de publicidade, mas ele fez um livro especificamente chamado A Luz Invisível, onde ele expõe justamente retratos, e o que ele chama dessa luz invisível seria uma luz que o outro reflete. Então há um diálogo entre as duas partes, existe uma luz invisível que brota desse diálogo, que é o retrato. E aí a gente começa hoje falando justamente dessa visualidade que a gente carrega em si, tanto na literatura, principalmente na literatura, né? Quando a gente lê, a gente visualiza essa luz invisível, porque é uma imagem que só está na nossa imaginação. Tanto é que cada um sente de uma forma o livro que lê, né? Tentar ler um pedacinho dessa fotografia, só um pedacinho, tem muita coisa que pode ser falada sobre ela, e eu posso deixar ela depois para o pessoal fazer a sua própria leitura. Mas eu optei por fazê-la justamente porque nesse momento esse encontro com o papel faz a gente ler.
uma imagem, né? A gente lê uma fotografia. E eu acho que esse tempo em frente a uma imagem, em frente a uma fotografia, para poder lê-la, para poder saboreá-la, a gente tem um pouco mais agora e eu achei especial fazer isso. Tem degustação da leitura, degustação da imagem, né? De como a gente consegue ficar de frente com a imagem se ela for tátil, né? É um texto muito sensível, viu? Um texto muito lindo. Eu acho que seria legal se a gente pudesse pensar um pouquinho das pessoas que estão, né, nos assistindo, como é que é essa relação, exatamente o que a Jailma está dizendo, da gente abrir uma caixa de fotografias, né? Uma caixa de fotografias antiga, que é o que você coloca no seu texto, né, Jailma? E aí você pegar, eu li, claro que eu li. E aí você pega essa fotografia que às vezes tem um cheiro do antigo, tem um cheiro de um passado, tem um cheiro de histórias, e aí você olha a fotografia. E quando a gente está falando da visão, esse olhar, ele é carregado de muitas memórias, de muitas coisas que vêm lá de trás. E aí a Jailma faz uma comparação muito interessante da foto digital para a foto impressa. Será que a gente vai conseguir ter essas mesmas sensações quando a gente visualiza um texto num aparelho, né, no celular ou no computador, salvo num pendrive, que a gente vai passando o dedo, né, pelas fotos? Será que é a mesma sensação que essa que já a Ilma descreve no texto, né? Da gente pegar uma caixa de fotografias e às vezes sentir o cheiro do antigo mesmo, né? De ver a foto amarelada por causa da história, por causa do passado, né? Tem coisas que, de quem está ali naquela foto, eu acho que ela é insubstituível. O que você acha, Jailma? Tô certa? Eu li o seu texto. Leu o texto, isso é certeza. Tá? Ela já falou o texto, ninguém vai ler mais. Não, não, não. É um texto muito Mas, sensível, mas eu fiquei refletindo sobre o que você falou no texto, né? O tanto que é gostoso isso, né? Acho que todo mundo pode ir lá ler, depois você coloca aí para o pessoal do Mulher, como é que é o site. Quem quiser também pode nos procurar, que a gente passa o site da Jailma, do Mulherzinhas. Mas acho que é um pouco disso, né? Acho que essa reflexão ela é muito válida para a gente comparar os tempos modernos com o que a gente já viveu. que ler uma fotografia em preto e branco, inclusive, né? Onde eu falo da luz, como essa luz ela percorre a fotografia, justamente porque a gente tá o tempo inteiro cego, né? Agora com o digital, agora não, já tem um tempo, mas com as redes sociais e com o digital, a gente tá... Porque a gente vê tanta coisa, que a gente não consegue parar de ver, mas nem olha, mas nem enxerga, né? O Diego até comentou aqui uma coisa interessante, né? Que talvez essa nossa geração seja a última a poder perceber o cheiro da foto, né? Que as últimas vai ser só realmente no dedo. Eu acho que é um pouco disso, né? Da gente ter essa oportunidade, esse privilégio de... Vocês lembram como é que era isso, né? De você tirar uma foto e aguardar o tempo para poder revelar essa foto, né? Isso é algo que a gente via, né? Os nossos olhos às vezes enchiam de lágrimas na recordação de umas férias bem vividas, ou de amigos queridos, de uma família. Isso realmente é algo muito especial. E eu penso que a Jaima começou com essa leitura da imagem, que é o que os nossos olhos nos permitem fazer. Nós lemos imagens o tempo inteiro. Todos nós temos um texto sobre nós, né? Todos nós, algumas pessoas são poesias, outras pessoas são contos, outras pessoas são sempre um suspense, né? Mas todos nós somos um texto, né? Então a gente tem que aprender. Às vezes a gente não é ensinado a isso. Às vezes a gente lê só o papel, só o que está escrito. Mas a leitura de imagens, como a Jailma fez inicialmente, ela é algo que a gente precisa de aprender a fazer, né? Aprender a ver o que está além, né? Além daquilo que é mostrado. Como realizar a leitura, né? Como nós lemos o que vemos, né? Isso tudo acontece por conta da cor, né? A luz é cor. Uhum. E a publicidade e as redes sociais e a tela é luz. A tela é cor. E isso é muito explorado o tempo todo, né? A gente pode pensar, por exemplo,
na cor preferida da Raquel? Acho que quem me conhece sabe qual é, né? A minha cor preferida, posso falar, Jailma? Tá pertinho, por favor. A minha cor preferida é o vermelho. É o vermelho porque eu acho o vermelho uma cor feminina, mas um feminino forte. Eu acho que é uma cor que é sensual, é sedutora, mas ela tem uma energia, uma vitalidade que me encanta. Então eu sempre opto pelo vermelho. Se eu estou feliz ou se eu não estou feliz, eu acho que o vermelho trazer uma energia que é muito própria da cor mesmo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, desde sempre, eu nunca gostei do rosa, né? Quando criança, meninas gostam de rosa. Eu não gostava de rosa, eu gosto do vermelho. A minha filhadinha que está assistindo aí, a Nandinha, ela sabe, né? Às vezes ela pinta a unha, ela fala assim, tia Kekel, coloquei num esmalte que é a sua cor, tia Kekel, comprei um sapato da sua cor. A minha cor é o vermelho, né? O vermelho tem essa representação muito forte para mim, porque ele me passa essa cor, essa coisa da força, né? Dessa vitalidade, e ao mesmo tempo eu acredito que tem uma feminilidade, mas uma feminilidade diferente. Uma feminilidade com F maiúsculo. E você, Jailma, qual a sua cor preferida? Você sabe que o vermelho, e faz muito sentido ele ser sua cor preferida, porque ele é uma cor que chega antes, né? Isso é da física, assim, é uma cor que ela atinge o cérebro muito mais rápido e por isso que ela, assim, trocando em miúdos, né? E é por isso que ela chega sempre antes, né? Se a gente pensar no McDonald's, né? Se a gente pensar nas cores que... Sinal de pare, né? Coisas mais que nós usamos o vermelho é justamente por isso, porque ele te atinge mais rapidamente e aí todo mundo já sabe, todo mundo da publicidade já sabe disso e usa a favor, né? E aí, como isso acontece, de eu achar que combina muito com você, é porque você é essa pessoa que chega antes, né? Você tem uma alma que chega antes, você tem uma aura que chega, e aí você precisa fazer-se chegar, né? É o que eu acredito. Ai, No meu caso, gostei desse. faz muito sentido. No meu caso, eu gosto muito do violeta. E aí, quando eu falo de violeta, eu falo de todas as suas tonalidades, desde o lilás mais suave até aquele berinjela mais forte. E eu acho que eu não entendia por que eu gostava, mas pensando um pouco aqui sobre as cores, tive uma infância em que o rosa era a cor de menina e o azul era a cor de menino. Eu sempre gostei muito do azul desde cedo. Eu tinha um chale que era meu xodó. Era do meu irmão, inclusive, que eu herdei, mas era o meu xodó. Talvez por isso o azul era tão representativo, tão significativo para mim. Mas aí eu me descobri no violeta, porque o violeta é uma cor que transita, né? Ela tem o azul, ela tem o rosa, ela tem o vermelho, ela tem um conjunto de cores que uma hora mais intensa para o azul, uma hora mais intensa para o rosa, mas ela sempre transita, ela sempre está em trânsito. E eu gosto dessa liberdade de poder escolher em que momento eu uso mais azul, em que momento eu uso mais rosa, e essa mistura me seduz. Acho que combina com você também. Você também transita bastante, né? Uma alma livre. E sabe uma coisa que é interessante? É que o jeito que a gente vê as cores, ele é totalmente influenciado pela linguagem, pela cultura. Eu fiz um curso, né, de neurociências esses dias e tive uma surpresa em descobrir que as cores, elas são coisas um pouco recentes. E, na verdade, quem enxerga a cor não são os nossos olhos, é o nosso cérebro. Na verdade, a nossa região lá de trás é a região occipital. Então, a gente sente a luz, mas quem faz essa decodificação mesmo e faz a gente perceber que é... Então, nessas pesquisas que eles fizeram, eles mostraram que, por exemplo, na Odisseia, Homero, ele descreve o mar como vinho. A cor do mar, ele fala como se fosse vinho. E aí você pensa assim, como assim o mar era vinho? Até então, eles comentam que não existia essa percepção da cor azul. Olha que louco isso. Então, a primeira cor, primeiro era tudo, as pessoas falavam do preto e do branco. Um exemplo que eles dão é de uma criança que eles fizeram uma pesquisa e que o pai não contava para a criança
que o céu era azul, mas mostrava sempre o céu para ela. E aí um dia perguntou, filha, que cor é o céu? Aí ela falou assim, iluminado, é branco. Quer dizer que ela não, olha que coisa louca, ela não foi ensinada que aquela cor que a gente vê no céu, ela é associada com azul. Então, essa noção que nós temos das cores, ela é muito influenciada pelo nome que nós damos a ela e também, né, obviamente, pela questão cultural. E aí eles fizeram uma investigação linguística mesmo da origem de várias línguas, até da própria Bíblia, para tentar entender quando é que as cores elas começaram a ser representadas. E aí, nesse sentido, primeiro o preto, branco, depois o vermelho, depois o amarelo, depois o verde e a última cor, o azul. Então, eles falam que na Bíblia, por exemplo, não tem nenhuma palavra que consiga designar que o que eles viam era o azul. Por isso que o azul é essa mais recente, né? Então, tá vendo? Essa cor sua é bem recente. Essa cor violeta. E aí, livre jovem. Exato. Além de que, é claro, essas cores que você está dizendo, né? Por exemplo, a própria lilás, né? Aí a gente já tem uma mistura que provavelmente é ainda mais recente ainda, né? E então, assim, é muito doido a gente imaginar que a nossa percepção ela é moldada culturalmente. Isso não é doido? Então, assim, a sensação ela é geral, mas a percepção do que ela é individual e moldada pelas experiências, pelas histórias de vida, as histórias de interação, tudo isso. Totalmente a ver com a cultura. A própria linguagem visual, né, a própria escrita, ela Exato. começou... A linguagem visual começou na escrita e a escrita na linguagem visual, né? Elas se uniram lá atrás para representar de alguma forma, né? Uhum, uhum. E dizem que tem algumas, assim como tem o daltonismo, que percebe, né, tem uma redução na capacidade de percepção, tem gente que percebe além. Eles falam que tem uma porcentagem muito pequena da população que tem um fenômeno chamado de tetracromia, que vê 100 milhões de cores a mais que a gente. Imagina que delícia! Gente, olha, dizem que eu pareço meio drogada quando eu vejo as coisas. O que é isso? Pode ser que você seja uma privilegiada. Meu filho me pergunta às vezes, o que você fumou para ver isso? Uhum. É aquela música, né? Eu vejo cores em você, não é? É cores ou flores? Tem os dois, né? Cores e flores, não é? Eu vejo Tem os dois. Eu vejo cores e flores, né? Então eu vejo cores, né? Acho que é isso. Acho que isso é muito bacana, né? Da gente pensar que tudo tem a ver com a forma como a gente é ensinado. Então, a gente, quem é mãe, tio, professor, a gente sabe da nossa importância, né, em relação a esse papel que a gente tem de certa forma, modular e participar do que vem a ser a percepção de cada um. Muito doido, né? Para muitas pessoas o vermelho é agressivo, né? É agressivo. Uhum, é agressivo. Também, né? Quem escreve, ou quem fotografa, ou quem desenha, quem se utiliza das cores, não faz isso em vão, faz de acordo justamente com a sua percepção sobre elas. O que eu acho que vale a pena é cada um pensar, né, quem está assistindo, um pouquinho no qual que é o significado, né, das cores, assim como a gente falou da gente, né, Jailma? De pensar por que eu gosto tanto de uma cor e o que isso significa, o que isso representa para mim. Eu acho que quanto mais a gente passa a ter a consciência disso, mais a gente vai tendo um novo sentido, né, sobre essa percepção. Eu acho que é um sentido da percepção. Enquanto humanidade, a gente merece voltar um pouco, sabe? A gente foi conduzido, assim, de alguma forma, pelo digital, a ver luz, 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 luz. A Carla que falou do amarelo. O amarelo, ele grita na nossa frente, é luz, né? E aí meio que estonteia a gente, enfim. E eu acho que agora, nesse momento, até a própria quarentena, eu acho que não contribui, de certa forma, né? Para a gente olhar, voltar-se, né? Voltar-se para tentar fazer uma leitura daquilo que a gente visualiza. É interessante que no início da quarentena,
eu estava, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu estava com dificuldade de usar cores fortes. O meu guarda-roupa é todo muito colorido, mas eu não conseguia usar cores iguais a essa que eu estou usando aqui hoje, um laranja. Eu só conseguia usar roupa branca, bege, cinza, que normalmente não são as cores que eu gosto. Mas eu sentia que as cores, o efeito de me ver no espelho com essas cores fortes era como se elas me agredissem um pouco. Então, essa percepção minha, a sensação alterava a minha percepção. Você entende? Mas você vê a questão cultural como é forte aí? Porque, por exemplo, se você vai num velório, você não vai de amarelo, Uhum, né? Você não vai de vermelho, uhum, você vai com uma cor que passe despercebida, pelo menos, né? uhum. Em respeito ao luto, né? E o luto a gente entende como o negro, no caso, né? A escuridão. Exato, exato. Então, as cores, elas aí desempenham um papel muito, muito interessante. Eu acho que isso é uma tendência que permanece, né? Principalmente agora, onde é tão difícil. Aí é onde eu martelo muito nessa questão da educação visual, alfabetismo visual, sabe? Da gente aprender a Uhum, olhar, da gente parar para olhar. O impressionismo tem disso, né? Que falava assim, eu não pinto o céu, eu pinto o azul, né? Antes era só o céu, agora é o azul. Então as simbologias elas vão mudando de acordo com cada tempo, né? a Renata comentou sobre a Frida, né? A Frida é uma outra obra, né? Ela é muito intensa. Então, acho que essas cores combinam com essa intensidade, né? Romero Brito, né? Que ficou muito famoso aí um tempo. Não vamos entrar, né, em questionamento sobre a obra em si, mas é sempre também cheia de que é uma coisa bem contemporânea, né? Com muitas cores. Eu acho que o Romero Brito é um símbolo, inclusive, dessa geração. Uhum, Porque quando a gente enxerga cor e enxerga forma. E Romero Brito é completamente isso. São formas totalmente fechadas, onde as pessoas conseguem visualizar. Né? Se você faz um pincelado, um esfumato, por exemplo, né? Se a gente for pensar em outras obras, a transição das cores ela é muito suave, né? Ela tem um movimento muito suave, às vezes quase quase que desaparece mesmo uma cor na outra. E aí a dificuldade de muitas pessoas de visualizarem isso. E o Romero Brito já não. Ele está marcado, né? Uma uhum, linha cortando cada cor. E eu acho que isso vem dessa geração que tem essa necessidade de ver rápido, de consumir rápido e ler pouco aquilo que consome. uhum, uhum. Não é uma crítica destrutiva, não. Eu acho que é uma Faz parte da atualidade, né? as pessoas passam rapidamente nas coisas. Então, se eu tiver lá um vermelho bem demarcado, né, se eu tiver aqui com a minha boca super vermelha, ela vai aparecer. Mas se eu Uhum, chegar aqui do jeito que eu tô hoje, sem batom, talvez eu não seja vista. E eu preciso ser vista, né? Essa necessidade de visibilidade, ela perpassa não só as obras, mas as pessoas. As próprias pessoas têm se uhum, tornado as obras, né? E uhum. aí daí Exato, vide as redes sociais, né? Que é uma forma de todo mundo ser um pouco visível, né? E acho que aí a gente ou entra, não, ou não, pode continuar, depois eu entro na outra parte. não, ou não, justamente pela velocidade das coisas. Né? São tantas pessoas passando o tempo, são tantas lives aqui o tempo todo, que aí Uhum, você acaba escolhendo uma de alguém que você conhece ou de alguém que já é famoso, mas não necessariamente algo que realmente te importe, talvez. Então tem que ter alguma forma de se chamar a atenção, né? uhum, E aí algumas uhum. pessoas ficam invisíveis por conta dessas que são visíveis, extremamente visíveis. É verdade, é verdade. Aí isso me lembrou da questão da contemplação, né? Que a gente está falando do visual, né? É, dessa habilidade de. Estou ligando com o que você acabou de dizer, dessa habilidade de parar e tentar ver de uma forma contemplativa, que é algo que eles têm ensinado, que eles têm começado a fazer com que as crianças no ensino infantil se atenham a esse detalhe, né, de aprenderem a contemplar, que é parar para ter uma atenção plena naquilo que se está vendo, para despertar o sentido o sentido visual totalmente.
né? Eu acho que é o que você estava dizendo do analfabetismo visual, que é a nossa dificuldade de fazer leituras de imagens, mas ao mesmo tempo também de ter uma atenção específica e concentrada naquilo que a gente vê. Por exemplo, contemplando uma obra de arte, ou uma paisagem, ou uma fotografia, né? O problema que nós temos nessa geração, porque se a gente pensar que as crianças estão recebendo celulares cada vez mais cedo, tudo bem que elas recebam celulares e que elas aprendam a lidar com a tecnologia, mas elas recebem como forma de afeto muitas vezes, né? Que é um assunto que a gente trata muito. Então ela precisa se distrair de alguma maneira para que o adulto tenha o seu tempo também livre. E aí vem uma galinha pintadinha, por exemplo, cheia de cor e movimento e forma, paralisando o olhar dela logo cedo. E aí eu fico pensando como que uma criança que está já se adaptando, se moldando a esse agito, que é esse excesso de luz, de forma, né? Porque ela tem o som, ela tem a imagem, gera de certa forma um agito na mente dela, no desenvolvimento dela. E como que ela vai parar para contemplar? A gente agora, com a maturidade, a gente vai aprendendo, né? Mas Exato, exato. Que é o que eles têm feito, né? Parece que tem algumas escolas que eles têm pedido aos professores, né? Tem até alguns estudos que falam da neurociência contemplativa, que é até para instigar mesmo, né? É um olhar diferente sobre a vida, que os pais possam ter o cuidado de ensinar as crianças a apreciarem essas pequenas coisas. E eu tenho hora que eu me surpreendo, assim. Isso é uma coisa difícil de ser ensinada, né? Talvez é mais pelo exemplo, né? Assim, uma coisa que a Érica falou aqui, ó, o problema é a falta de controle dos pais. exato, Érica. Não tem problema nenhum, ao contrário, o celular está inerente ao corpo já, né? Algumas teorias já comprovam que o celular a tecnologia é parte do corpo. Não tem como a gente tirar ele da vida, né? Não tem jeito. Não tem. Mas é necessário realmente um controle, porque as crianças elas não têm essa maturidade, né, para entender. E aí, nesse momento, nós temos que ser exemplos, né? Não só do uso do celular, mas também dessa nossa habilidade de fazer a leitura das imagens. E, às vezes, ler para os nossos filhos as imagens e os textos que a gente lê da vida, que a gente lê do outro, que a gente lê do mundo, né? Eu tive uma grata surpresa uma vez, eu estava fazendo uma viagem de carro com meu filho, e só nós dois, a gente estava indo para Trindade. E ele estava na frente, e aí ele falou: mãe, passa devagar, as árvores aqui são tão lindas. Nossa, meu olho encheu de lágrima, porque eu falei: nossa, que legal. Mas aí eu fui vendo, aos poucos ele foi falando da vegetação. Nossa, mas olha como é que o céu tá lindo. Na verdade, o que ele estava fazendo é o que eu sempre fiz. Porque eu sou muito assim, né, bobona com a paisagem, eu adoro. Então, ele cresceu escutando eu falando que a árvore é linda, olha que visual, nossa, daria tudo para ficar para sempre aqui vendo essa paisagem, né? Então, assim, eu acho que ensinar a contemplar é um pouco, né, não estou dizendo que eu acertei, né, que eu acho que eu ainda erro em muitas coisas, mas nesse dia, sabe aquela cosquinha que dá no coração, assim, no ego, você fala, yes! Uma experiência semelhante, eu gosto muito do céu, especialmente o céu de outono. Para mim, a estação mais linda é o outono, né? As cores, verdade. enfim. E eu tive um momento também semelhante, a gente estava vindo no Rodonel. E aí lá, isso tem um tempo, tá? Não foi agora não, foi no outro outono. Lá no horizonte tinha um arco-íris, não era um arco-íris formado pela água em si, né, aquele arco-íris de chuva que a gente está acostumado, mas era um degradê do céu mesmo, sabe? As nuances do céu que formavam um arco-íris. E eu parei, fiquei olhando, falei: filho, você tá vendo o que eu tô vendo? E ele já estava olhando. Ficamos os dois admirados com o céu e o marido sem entender nada. E a gente: mas você não tá vendo? Não é possível. Ele não entendeu. Acho que até hoje ele não faz ideia o que aconteceu naquele momento. Mas foi uma ruptura mesmo. Uma ruptura porque para mim já era comum. Mas quando eu olhei para ele, ele estava assim. Isso é maravilhoso, você conseguir enxergar, né?
Que é captar essa simplicidade, né? Essa simplicidade naquilo que a gente que tá à nossa frente. Eu acho que é o que a gente tem precisado, né? Assim, a quarentena permitiu um pouco disso. Novamente, eu reforço, não estou dizendo que eu sou a favor, que eu estou feliz com a quarentena, não é isso, né? A gente só está tentando ressignificá-la, longe disso, mas ela permite uma diminuição do ritmo e talvez uma atenção para alguns detalhes que, do jeito que a gente estava levando a vida, a gente não conseguia, né? E a gente não sabe também até onde a gente ia parar, onde a gente ia conseguir chegar no final de tudo isso. Então, acho que é uma oportunidade, né, para a gente começar a ler o mundo de um jeito diferente, né, da gente olhar, né, da gente ter um tempo para contemplar, né, para contemplar uma paisagem, às vezes para andar na rua sem ser no carro e olhar, né, as árvores que estão perto da sua casa, né, olhar para o céu, e às vezes olhar um para o outro, né, que às vezes a gente está tão assim, né, no celular, que a gente não olha nem uns para os outros mais, né? Às vezes a gente tromba em poste, a gente atravessa a rua digitando, né? Isso já tem pesquisas que comprovam o aumento de atropelamentos por causa disso, não só pela questão do risco em si, mas pela perda de oportunidade que a gente tem de apreciar coisas que são tão sensíveis e tão lindas ao nosso redor. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente se alfabetizar novamente para fazer leituras. Mas leituras não é leitura de palavras, é leitura do mundo, leitura da vida, leitura do outro, leitura desse tanto de texto que tem aí para a gente ler o tempo inteiro, né? Só se pondo disponível, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. Se você não se dispor, eu vou pegar um livro e eu vou tentar lê-lo, realmente você nunca vai conseguir fazer, né? Você nunca vai conseguir entender. E a gente está num mundo que o visual, né? A gente está falando hoje do visual, ele é muito explorado, né? O tempo inteiro. Tudo é visual, né? Então, assim, são as imagens. O Instagram é uma rede social totalmente, né? Bem visual. Então, a gente vê imagens, a gente passa imagens, é tudo assim. Só que eu acho que talvez seja um momento da gente tentar começar a filtrar e escolher, né? A gente pode escolher tudo, inclusive o que a gente quer ler, mas eu não estou falando só da leitura em si, né, de livros, mas da leitura do mundo, porque essa leitura vai influenciar muito no nosso repertório, na nossa bagagem, em quem nós somos e quem nós reproduziremos lá na frente. O próprio gosto pela arte. Eu, pelo menos no meu convívio, tem muitas pessoas que não gostam de arte de jeito nenhum, principalmente se for abstrata, né? E realmente, o abstrato, ele precisa de uma atenção e, francamente, nem todo mundo é tão bom. Tem algumas pessoas que são vendidas, vendem bem. Mas eu tenho minhas críticas aí. Mas para você mesmo para você fazer uma crítica que seja, né, desse abstrato, você precisa parar e ver. Você precisa ler, né? Se você não parar em frente àquele quadro ou aquela obra, ou você não parar um tempo para contemplar, para olhar, para ler, realmente você nunca vai entender. E aí, se você não entende, não tem como você dizer se gosta ou não gosta. Você simplesmente não entende às vezes, né? E aí entra naquele primeiro conceito que a gente falou lá no início, né? Porque primeiro a gente sente o mundo visual e depois a gente percebe. Então a sensação, ela é geral, a percepção, ela é individual. E para a gente poder fazer com que uma imagem deixe de ser sensação e passe a entrar em percepção, para depois ela ter algum sentido de verdade, ela precisa de uma contemplação. Não é verdade? A gente tem que apurar nossa capacidade de ver o outro. Né? Se eu olho o vermelho apenas como feio, por exemplo, né? Se eu não consigo vê-lo como bonito e o outro vê como bonito, por que ele vê como bonito? Deve ter um outro olhar sobre aquilo. Né? Ele tem uma outra experiência, ele viveu de uma maneira diferente da minha, para ele ter essa percepção. Talvez seja, a gente também tem que se exercitar a questionar também as nossas percepções, né? Porque, igual você falou, às vezes a gente tem
conceitos, e aí no sentido de conceitos muito estabelecidos, e a gente não se abre também a tentar pensar em por que não? Por que não? Né? Não sei, eu não gosto de obra abstrata. Por que não? Será que tem alguma que algum dia vai me chamar a atenção? Eu não gosto de amarelo. Por que não experimentar um amarelo um dia? Né? Assim, a gente se abrir mesmo, né, a novas possibilidades. A Nancy, a minha tia, está colocando aqui, né? Abrir os nossos olhos, né, para tentar perceber, mas para a gente perceber, a gente tem que contemplar, né? Não dá para ser um olhar tão veloz e um olhar tão carente, sabe, de tempo. Eu acho que talvez seja isso. Contemplar seja dar tempo, né? É um olhar acurado, apurado e com tempo, né? Acho que é isso que a gente precisa. É porque os sentidos, eles interagem, né? Eles operam juntos. Você pode só olhar, mas você só vai enxergar com os seus outros sentidos. Quando você para em frente a uma fotografia, que é o que nós fizemos agora, e você só segura na mão e olha só para ela, você se põe disponível, você contempla, você tem um tempo para absorver o que está ali. Se você simplesmente passa, principalmente aqui, que é uma leitura que eu escolhi hoje, que é uma fotografia preta e branca, aparentemente só tem 2 cores, parece que tem cores, mas na verdade é uma sobreposição, né? É um diálogo entre o claro e o escuro tão antiga. Mas quando você leu, eu imaginei cores. Na minha cabeça, eu formei a imagem com cores. Porque quando você pensa numa pessoa, seja uma jovem ou uma idosa, tem Eu pele. penso com cores. E aí você já, no seu repertório visual, você já visualiza. E no preto e branco, eu gosto muito, principalmente por isso, porque tem esse jogo do claro e do escuro, né? Onde o escuro é aquilo que você quer esconder e o claro é aquilo que você quer, você joga a luz, aquilo que você quer ver, que você quer enxergar. Então eu gosto muito dessa brincadeira, especialmente depois que meu filho nasceu, porque meu filho, ele tem os olhos azuis. Chato, hein? Eu fazia as fotos dele e as pessoas olhavam para as fotos e olhavam para os olhos dele. Foi inclusive mais ou menos nessa fase que a fotografia me atraiu de vez, assim, que eu me afoguei, me inundei na fotografia. As pessoas olhavam os olhos e falavam, nossa, esses olhos, esses olhos, esses olhos, e não viam mais nada nele. Aquilo começou a me tocar de uma forma, eu falei, poxa vida, aí eu comecei a fotografar ele em preto e branco. Então as pessoas olhavam para as fotos e falavam, nossa, olha o cabelo parece o seu, olha o nariz, olha isso. E aí começou-se a ver outras coisas, outras formas, né? Poxa, legal, só vai ter foto preta, tem uma fase que só tem foto preto e branco do meu filho. Por conta disso. E eu gosto muito do preto e branco por conta disso também. Porque você consegue ver o que está iluminado e o que está escurecido. O que estão te colocando para ver, o que querem que você veja e o que não querem que você veja. É uma leitura mais simples. Eu acho que é até uma dica para quem quer começar a olhar mais, né? A enxergar mais. É pensar o que estão iluminando, o que está em destaque aqui, não só o vermelho, não só o amarelo, que são as cores que chegam antes, né? Mas o que estão colocando luz aqui? Sobre que assunto? Na TV, meio visual, né, contaminador, assim, que é a televisão. E aí ela opera não só pela visão, mas pelo som também. É justamente isso. O que estão falando o tempo inteiro? O que está aparecendo na tela? E aí tem uma coisa que, quando você fala de tela, eu penso em 2 coisas. A primeira é quando a gente vai assistir filme antigo, que é um filme feito agora, mas que eles retratam uma fase de um passado. Se a gente for notar, eles fazem sempre o filme com umas cores mais opacas, um pouco mais apagadas, né? Para se referir ao passado, né? Então, o que é vivo está muito ligado ao atual, né? Então, isso faz até a gente pensar a forma como as cores elas apareciam nas coisas também eram diferentes. Então, eles tentam retratar uma realidade, né, desse passado desbotado, né, não no sentido pejorativo, no sentido ruim da coisa, né, mas acho que é um pouco da ideia. Não, é que no caso do cinema tem outras questões que envolvem aí, né? No caso, quando você faz cinema, você tem que fazer parecer uma verdade ali. Sim, Pensa como que era aquele tempo. E se quando a gente fala de passado, a gente fala de uma dificuldade mesmo das cores. Ela começou a ser criada no cinema,
né, quando a gente conseguiu reproduzir as cores, já lá nos anos 30 praticamente, deu essa virada de chave, eram pouquíssimas cores que a gente conseguia mesmo inserir. Então, era uma realidade. Então, não tem como a gente colocar uma coisa... Não, sim, mas eu acho legal. Outro dia eu tinha assistido 2 filmes na sequência e os 2 filmes eram da década de 50. E aí eu virei pro meu marido e falei, engraçado, parece que a gente saiu de um filme e entrou no outro. Mas a verdade é porque, né, as pessoas que fizeram filmes estudaram, né, e tal, e fizeram um filme retratando realmente uma realidade que era da década de 50, né? E uma outra coisa interessante pra gente pensar na cultura, um amigo meu é fotógrafo e ele fez um trabalho na África em que ele entrou em várias igrejas e foi estudar um pouquinho sobre a crença das pessoas africanas. E o Jesus dessas pessoas era sempre negro, né? Então, de novo, vem... Claro que a gente tem outras questões aqui que nós não vamos entrar, né? Mas a gente sempre acha que o Jesus é igual a gente, né? Então, eu que sou branca, penso num Jesus branco, de cabelos escuros como os meus, né? E o Jesus deles, todos os retratos, todas as pinturas que tem nas paredes, todas as esculturas, são todas de Jesus e anjos negros, né? Então, acho que isso é muito legal e muito rico a gente pensar o tanto que a cultura, ela molda, né? E ela interfere não só na percepção de cores, mas como na retratação da arte, né? Na expressão mesmo da subjetividade de cada povo, né? Sim, exato. Você imagina, Jesus, onde ele nasceu, não tem como ele ser ter olhos azuis, por exemplo, né? Aquele nariz fino, são umas questões que a gente pode levar um episódio inteiro aqui. Inteiro só sobre isso, exato. E aí acho que isso tudo que a gente falou liga para o nosso último itemzinho que a gente separou aqui, né, Jailma, que é a leitura, mas da minha grande paixão, que é a literatura, né? A gente lê o mundo, a gente lê o outro, somos textos, o tempo todo está cheio de textos, mas nós temos também textos e que grandes autores fazem com que esses textos sejam vivos, né? Permitam a gente entrar no universo e viajar para outros países, para outras culturas, para outras épocas, né? A leitura tem esse poder, né? De arrastar a gente e tirar a gente dessa realidade. Talvez é por isso que nesse momento da quarentena, uma das formas que eu tenho de lidar com a minha dor e com a minha angústia é lendo e escrevendo, né? Tudo tem a ver com a questão da visão, mas lendo porque eu me transporto realmente, talvez, para alguns lugares que eu preferia estar, algumas vezes, ao invés de estar vendo o número de mortos, de estar vendo que eu não posso sair lá fora. E aí, quando eu viajo para a França com Madame Bovary, é uma delícia, né? Eu fico imaginando os vestidos que as pessoas utilizam, né? O Morro dos Ventos Uivantes, eu fui lá para um morro gelado, frio, então isso é gostoso, né? A literatura tem esse poder e ela salva, né? A literatura salva. E você percebe que a escrita é uma forma também de comunicação visual, né? Uhum. Porque primeiro que ela foi talhada dessa maneira, né? Ela começou sendo desenhada para depois chegar na escrita que nós temos hoje, cada um com sua linguagem. E você, além de tudo, você precisa ter um repertório para você conseguir imaginar essa França de Bovary, né? Uhum. Então você precisa de um repertório visual, simbólico, para que você consiga mergulhar nesta literatura específica, naquelas palavras específicas que estão nos seus livros que você mais ama. E muitas pessoas, às vezes, gostam de HQs, né? Quadrinhos, cartoons, que é uma linguagem que se identifica. Ótimo. E aí, então, eu acho que é isso, né? A leitura e a escrita, elas são formas de expressões artísticas, e especificamente essas duas, na escala evolutiva, foram as últimas a serem desenvolvidas, né? Então, eu acho que é o momento da gente lidar realmente com a angústia, transpor a nossa angústia por meio dessa literatura, por meio dessa escrita. Tudo é uma expressão do nosso íntimo, né? Tem quadros, eles dizem que a maior parte dos grandes pintores que a gente tem aí, eles tinham problemas psiquiátricos graves, né? Então, na arte, eles conseguiam se encontrar. Na arte, eles conseguiam ter uma expressão deles mesmos, da subjetividade deles, de um jeito muito especial. Então, todo mundo tem dentro de si alguma forma. A gente só precisa de canalizar, né, para alguma coisa, para que isso possa vir, né, como se diz, vir para fora. Essa subjetividade possa ser compreendida pelo outro, né? Sim.
no caso da literatura, ela atinge o mais íntimo da gente, né? Porque é o que o outro, é a percepção do outro sobre o mundo naquele texto, e quando se encontra com você, se encontra o que está dentro de você, né? Isso, dizem que é exatamente isso. É o encontro mais íntimo entre duas pessoas é por meio, né, dessa escrita, né, quando a gente lê, né? É exatamente isso. Tanto quanto a nossa capacidade de ler as pessoas, né? Quando a gente consegue olhar, isso acontece muito na fotografia, quando você consegue olhar nos olhos da pessoa, mesmo que aqui virtualmente, e perceber, hoje ela está assim, hoje ela talvez esteja bem, talvez não esteja. E a partir dessa leitura conseguir elaborar os diálogos e viver mais em paz, e ter mais tempo para se contemplar, né? As coisas que gosta, contemplar o outro, dar ao outro a oportunidade de contemplar também. Exato. Quando eu tenho, agora na quarentena, eu, né, passei a ter tempo e comecei a escrever, a sensação que eu tenho é que quando eu escrevo e alguém faz algum comentário do tipo, me identifiquei, nossa, estou sentindo isso, parece que a minha solidão ela desaparece. É muito legal, é como se você tentasse encontrar a alma do outro por meio do texto, né? Isso é um privilégio, né? Então, assim, você reunir ali palavras, obviamente, a gente escreve para colocar para fora, mas quando você encontra o outro, a escrita valeu a pena, né? Quando você tem esse encontro dessa alma, né? Eu acho que nessa hora, para mim, não tem quando eu percebo que alguém fala assim, nossa, isso aqui me tocou. Não estou dizendo que eu quero que as pessoas elogiem o que eu escrevi. Não é isso, não é isso. Mas eu quero, de alguma forma, que elas possam sentir, talvez, por meio das minhas palavras, um pouco da expressão do que elas também vivem. Você entende? Acho que é um pouco disso, né? Pressa, a gente parece muito solitário, né? Exato. Tá sentindo. E quando a gente expressa e encontra alguém, afeta o outro de alguma forma, aí você fala, opa, não estou sozinha. E aí essa companhia. Verdade. A gente tá com uma ideia de sempre deixar no finalzinho, né, dos nossos encontros, uma dica de um filme, uma dica de um livro e uma frase para a gente fechar esse nosso encontro sobre a visão. Não é isso? Não, dica de filme, a gente vai com seriado. Anne with Vou E. deixar o nome lá. Anne é o nome da personagem. Uhum, With and E. É N uhum, com E. isso mesmo. Vou deixar depois no comentário. Isso, é uma série linda, muito delicada, de uma menina muito falante, mas que via o mundo de um jeito diferente. É baseada numa obra de uma escritora canadense de 1908 e tem o livro mesmo sobre ele, mas a série é muito delicada, justamente porque ela tem essa visualização, ela vê e conversa com as coisas que ela vê de um jeito muito especial, não é? O olhar dela. Porque ela foi criada no orfanato, né? E ela consegue ver beleza em tudo. Ela cria, né, na mente dela, ela cria histórias, essas histórias vão se desenvolvendo a partir do olhar dela. É muito bonito. Visualmente é muito bonito. Né? As paisagens são lindíssimas, né? É uma ilha do Canadá, né, que se passa, então é um lugar lindo. Tem umas cenas quando abre, tanto as próximas, assim, ela é uma menininha sardentinha, assim. Ela tem o estereótipo de feio, né, popular, simbólico, mais tradicional. Mas ela é linda. Mas ela é Ela é linda. linda. Ela é E ela linda. E eu acho que e nesse momento de quarentena, eu acho que é uma série que vem muito assim. Ela é uma série muito bem-vinda, porque ela é doce, ela é leve, é uma série gostosa de assistir. Para mim, a melhor de todas foi a última temporada, a terceira temporada, que ela já está adolescente. O jeito que ela fala sobre o amor, que ela vê o amor. Eu que sou uma eterna romântica. Eu acho de uma. Eu sou suspeita porque, assim, eu acho que desde que ela nos ganhou, porque isso foi na primeira temporada, né? Então, você conquistar alguém, esse processo de conquista, né, é muito intenso. Então, a gente, sem perceber, foi mais intenso do que todos, porque foi que nos ganhou. Exato. E aí, desde a abertura da série, né? Eu não conseguia, normalmente nas outras séries eu vou pulando a abertura, porque, né, cansa. E a dela não, toda vez que eu ia assistir, eu permanecia, eu ficava olhando e lendo.
o que acontecia naquela abertura. Então é muito legal, vale a pena ver. Vale a pena, vale a pena. Quem gosta de boas histórias, quem gosta de romance, quem gosta de beleza, assista. Exato. E também é linda. Muito bonita, muito bonita. E o livro, né, na verdade, que a gente tem para indicar, não é um livro, é um conto que vocês conseguem baixar, porque ele é de um queridíssimo, um escritor muito especial brasileiro, que é o Machado de Assis. Esse conto, ele está em domínio público, justamente porque, né, já caiu no domínio público, vocês conseguem baixar em PDF. É O Espelho. Então, é O Espelho de Machado de Assis. É um conto extremamente profundo, mas que fala sobre essa questão da imagem, né? É uma briga entre o ser e o parecer. De um jeito, assim, muito inteligente. É super simples o conto e é super atual. Ele fala justamente de uma luz invisível. Já vou deixar a indicação aqui do livro do Márcio Scavone, que é de fotografia também. Quem quiser ver a fotografia, tem no site, mas tem o livro também que é muito mais gostoso de ver. Esse fotógrafo é bem bacana também. Não, e é isso. E aí fica a dica para vocês baixarem o PDF. E se alguém tiver alguma dificuldade, quiser entrar em contato, eu tenho aqui, posso passar para vocês. É um conto de, se não me engano, são 6 páginas apenas. É um conto que dá para ler muito rápido e que é extremamente profundo, que traz reflexões muito interessantes sobre essa coisa da imagem, sobre o que a gente vê no espelho, sobre a gente mesmo, sobre o que a gente vê dos outros. É fantástico, mas daria uma live só sobre o espelho, né? Que não é o caso. Fica só a indicação, né? Basicamente, ele diz que nós somos dois, né? A alma de fora e a alma de dentro. E o resto vocês conferem na leitura. Isso. Aí tem uma frase que eu queria encerrar. Ih, Jailma, eu escolhi uma frase do Leonardo da Vinci. Tô achando que é pessoal isso. Pessoal, é porque a gente teve junto na exposição, né, do Leonardo da Vinci, nós duas, que foi, eu voltei depois lá, só que estava impraticável, porque estava muito cheio, então graças a Deus eu fui com você no momento que eu pude realmente contemplar a vida e a obra de Leonardo da Vinci, né? Maravilhosa a exposição. Viu? Então, olha só, ele diz o seguinte: para uma mente completa, estude a arte da ciência. Estude a ciência da arte. Aprenda a enxergar. Perceba que tudo se conecta a tudo. Palavras do gênio Leonardo da Vinci. Grande Leonardo, para a gente fechar, aí ó, um brinde a Leonardo da Vinci. Uma ótima semana para todos. Uma ótima semana. Semana que vem estaremos aí com o som do corpo. Um beijo, obrigada a todos que participaram.